Antes de começar esse vídeo com um tema especial, já deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus continue nos abençoando rica e abundantemente a cada semana. Estamos diante de mais uma oportunidade especial e é um prazer imenso, uma alegria e uma satisfação contar com a sua participação. Neste vídeo eu quero tratar com você sobre o seguinte tema: a necessidade do culto doméstico. Assim como nós temos necessidades materiais para suprir as nossas carências físicas, nós também temos algumas necessidades espirituais para atender às nossas necessidades espirituais. E uma delas é o culto doméstico. O culto doméstico é uma atividade cristã que cada cristão precisa exercer no seu dia a dia. Mas antes, para fundamentar a nossa mensagem, eu quero ler com você algo muito importante da parte do Senhor. Ouçamos o que diz a palavra de Deus em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Neste texto, nós podemos constatar uma necessidade de nós cultuarmos a Deus. E aqui o autor nos dá as diretrizes básicas, como apresentar-se a Deus. O culto doméstico é prestado a Deus de forma racional. Veremos agora 3 elementos básicos do culto doméstico: a oração, a palavra e o louvor. Esses 3 elementos são imprescindíveis, não podem faltar no culto doméstico. A oração é aquele momento de nós dialogarmos com Deus, conversarmos com Deus, mantermos uma comunicação com Deus, que geralmente ela se dá no início do culto doméstico. A palavra de Deus é um alimento que pode saciar e alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Então, esta palavra não pode faltar. É a ministração, é a instrução, é a aplicação do texto bíblico na vida daqueles que participam do culto doméstico. E o louvor é algo que não pode faltar também no culto doméstico, pois é o momento de exaltar, de adorar e de enaltecer ao Criador, reconhecendo a sua grandeza e assim o exaltando pela sua soberania. O louvor é algo essencial e não pode faltar no culto doméstico. Se você já realiza o culto doméstico, parabéns. Se você não realiza, eu quero lhe convidar a passar a exercitar, a realizar o culto doméstico no seu dia a dia, pois é uma necessidade, é uma atividade que cada cristão precisa fazer no seu dia a dia, porque faz parte da caminhada do cristão. Não pode faltar no culto doméstico a oração, a palavra de Deus e o louvor, pois esses 3 elementos são básicos e indispensáveis na realização ou na execução de um culto doméstico. Fundamentos básicos para celebrar o culto doméstico. A quem é dirigido o culto? Nós somos livres para cultuar, mas a Bíblia orienta que nós precisamos cultuar ao Senhor conforme recomenda a palavra de Deus. Romanos 12:1 é muito enfático quando ele afirma: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este fundamento bíblico é imprescindível para você exercitar na realização do culto doméstico. A quem você vai dirigir o culto? Este culto ele é dirigido a Deus, que é aquele que recebe o nosso culto de louvor e de adoração ao seu nome. A forma de celebração. A Bíblia recomenda no Salmo 100 que deve ser com alegria, servir ao Senhor com alegria. Então este culto ele tem que ser celebrado ao Senhor com alegria, porque Deus ama aqueles que o servem com alegria. E um outro fundamento para a celebração do culto doméstico é através da Bíblia que nós encontramos as orientações e as instruções para celebrarmos ao Senhor com alegria, para apresentar-nos a Ele com louvor e para assim exaltar o seu nome, lembrando que Ele é o único que merece o nosso louvor e a nossa adoração, porque Ele é o Senhor dos senhores, o Deus que está acima de tudo e de todos. Então esses 3 fundamentos nós não podemos deixar de segui-los. A quem devemos cultuar? Somente a Deus. A forma da celebração deve ser com alegria, prazer e satisfação. E qual o livro base para a nossa meditação? É a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é utilizada por todos os cristãos para celebrar ao Senhor. Esses 3 fundamentos são essenciais. E chegamos agora na parte prática, praticando o culto doméstico. Como de fato podemos praticar este culto, que é um momento especial, onde nós temos assim o privilégio de conversar com Deus, de ouvir o Senhor Deus falar e de exaltar o seu nome através do louvor.
A primeira coisa a fazer para praticarmos o culto doméstico é nós definirmos o horário que nós iremos definir para a celebração deste momento especial. Você tem liberdade, conforme a sua disponibilidade, de escolher o melhor horário compatível com a sua realidade. Pode ser pela manhã, pode ser à tarde ou pode ser à noite. E o horário fica flexível à sua disponibilidade e o seu comprometimento para cumprir este horário. Mas é importante que nós sejamos fiéis no horário para oferecer ao Senhor o culto doméstico como algo especial, como uma primazia na nossa vida. Pois, de fato, é um momento especial que nós temos para, assim, nos apresentarmos a Deus. Um outro ponto importante para praticar o culto doméstico é definirmos o local e os participantes deste culto, de acordo com a realidade de cada um. Pois é importante você ter um local adequado e especial. E, por fim, chega a hora da ação. Hora de cultuar ao Senhor. Como você já definiu o horário e o local, agora é de fato praticar, celebrar ao Senhor, como recomenda a palavra de Deus, fazendo o culto doméstico, fazendo uso da oração, fazendo uso da palavra de Deus, fazendo uso do louvor. E assim você terá a oportunidade de exercitar o culto doméstico, que é uma necessidade humana, que é uma necessidade cristã, que é uma necessidade de cada servo do Senhor. Cultuar a Deus conforme a recomendação de Romanos 12, apresentando o seu corpo como um sacrifício a Deus, que seja vivo, santo e agradável, que é de fato o culto racional, prestado a Deus com entendimento, convicção e muita alegria. E agora eu quero lhe fazer um questionamento. Você já é praticante assíduo do culto doméstico? Ou já praticou e não mais pratica? Ou nunca praticou? Quero agora lhe convidar a superar o desafio de praticar o culto doméstico. É muito importante. Pela graça do Senhor, eu já pratiquei durante muito tempo. Passamos um período sem praticar, mas agora retomamos ao desafio. E a cada dia eu procuro assim cultuar ao Senhor logo pela manhã, antes de ir ao trabalho. Quero lhe convidar ao desafio. Faça o culto doméstico. Volte a fazer o culto doméstico. Ou inicie o culto doméstico na sua vida e você verá uma recompensa especial. Você terá mais comunhão com Deus, você terá mais conhecimento da palavra e terá a oportunidade de louvar ao Senhor logo no início do dia, ou à tarde ou à noite, conforme a sua disponibilidade de horário. Mas é importante e eu quero convidar você a participar deste desafio. Vamos juntos celebrar o culto doméstico porque é um momento muito especial. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê a graça e o prazer de celebrar ao Senhor com alegria, de exaltar ao Senhor e realizar o culto doméstico. Uma curiosidade interessante que você poderia até perguntar: se não tiver várias pessoas para participar do culto doméstico, eu posso realizar ele sozinho? É possível. A Bíblia diz que quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio deles. Mas aonde está só um e não tem outras pessoas para fazer o culto doméstico, Deus está no seu coração, Deus está na sua vida e você pode assim celebrar ao Senhor sozinho, porque Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você não tiver outras pessoas para participar do culto, faça você mesmo o culto doméstico e é muito importante e você certamente receberá a bênção do Senhor. Pela graça de Deus, eu estou praticando junto com a minha netinha, Alissa. Antes de irmos ao trabalho, ela e a escola, nós aqui temos a oportunidade e o privilégio de realizar o culto doméstico, onde nós temos aqui o privilégio de orarmos, de lermos a palavra de Deus, de louvarmos ao Senhor, fazermos a aplicação da leitura e da exposição da palavra de Deus. E o nosso culto racional prestado a Deus deve ser vivo, santo e agradável, porque Deus assim receberá o nosso culto e nós seremos beneficiados pela presença e graça do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Quero ficar por aqui lhe agradecendo pela sua participação, pela sua colaboração. Se você ainda não se inscreveu no canal, quero convidar você a se inscrever, pois é um prazer contar com a sua inscrição. Assista os nossos demais vídeos, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém se você gostou deste vídeo e ative o sininho das notificações para você também ter acesso a todos os vídeos do nosso canal. Muito obrigado, ficamos por aqui, agradecendo a todos e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo com mais informação, com mais mensagem para a sua edificação. Que Deus lhe abençoe e a paz do Senhor Jesus a todos. E aí, gostou do vídeo? Se sim, compartilhe para as pessoas que também precisam assistir esse conteúdo.